Queridos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Que prazer, que alegria poder recebê-los de volta aqui no canal AD Prudente Oficial, o canal da Assembleia de Deus Ministério do Belém em Presidente Prudente, oeste do estado de São Paulo. Nossa igreja é presidida pelo pastor Samuel Padilha de Siqueira e eu quero em seu nome registrar, cumprimentar e saudar a todos os meus irmãos que estão interagindo, participando, acompanhando esta programação. Se você ainda não é inscrito nesse canal, não perca tempo, se inscreva, curta, compartilhe essa página com mais pessoas, a fim de que estas tenham acesso a todos os conteúdos que são inseridos nesta plataforma, sejam cultos, celebrações, festividades, reuniões, enfim, todas elas, inclusive a EBD, estão disponibilizadas aqui no nosso canal. Pois bem, hoje nós temos a grata satisfação de iniciar o terceiro trimestre de 2024. E nesse trimestre falaremos sobre o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Esse trimestre é comentado pelo pastor Silas Queiroz, pastor na cidade de Ji-Paraná, estado do Rondônia, tem formação em Direito, formação teológica, também exerce a função de procurador-geral naquele mesmo município e tem, portanto, bagagem suficiente para subsidiar, para expor os conteúdos que serão trabalhados ao longo desses próximos 3 meses. A nossa expectativa é que você esteja conosco por aqui, compartilhando, assistindo, estando em audiência, a fim de que os subsídios propostos, de alguma forma, de fato, possam lhe dar o respaldo necessário para as devidas exposições nas respectivas escolas bíblicas dominicais. Bem, o primeiro assunto que será estudado na aula de hoje é 2 importantes mulheres na história de um povo. O textual está no livro de Ruth, capítulo 4, versículo 14, que diz assim: então, as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor e seja o seu nome afamado em Israel. A verdade prática afirma que, conhecidas ou anônimas, muitas mulheres foram fundamentais no plano divino de redenção da humanidade. A leitura bíblica em classe, ela se pauta nos textos que levam em título o nome das mulheres em questão. Ruth, capítulo 4, os versículos 13 a 22 e, posteriormente, Esther, capítulo 7, os versículos 1 ao de número 7. Para introduzir e dialogar com vocês o primeiro assunto de hoje, falando com especificidade sobre Ruth, uma mulher importante para a linhagem de Davi, eu convido o caro companheiro pastor William Enoch. Obrigado, pastor Diego. A paz do Senhor Jesus. Que bom estarmos iniciando mais um trimestre. Que Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua casa. Muito obrigado por sempre estar conosco aqui no canal da nossa igreja, onde juntos estudamos a palavra de Deus. Como você já entendeu na introdução, teremos um trimestre valioso estudando sobre esses preceitos que, de fato, nos orienta a nossa família e certamente teremos mais uma vez um crescimento, teremos aí um aprofundamento nessas lições e o nome do Senhor Jesus continuará sendo edificado. Pois bem, o primeiro tópico da lição de hoje trata sobre a história de Ruth, uma mulher importante para a linhagem de Davi. Na verdade, a ansiedade acaba tomando conta um pouco, porque dá aquela vontade de já avançarmos, mas eu quero que você acompanhe com muita calma, para que nós possamos seguir o passo a passo aqui na lição e entender inicialmente a história de Ruth, entender esses detalhes, ou melhor dizer, lembrar a cada um de vocês, lembrar que a história de Ruth é uma história marcada por muita conquista, mas também muita superação. Porque quando nós olhamos para a história, como diz o primeiro tópico, uma moabita, de repente poderíamos pensar o retrato de alguém que tinha tudo para dar errado.
né? Tinha tudo para ter uma história, um legado comprometedor. Mas, de fato, quando Deus entra na vida de alguém, Ele muda a história, Ele soluciona o problema. E é sobre isso que nós vamos tratar no primeiro tópico, porque os descendentes de Moabe, como os irmãos já sabem, filho desta relação pecaminosa, resultado daquele incesto de Ló, que era sobrinho de Abraão, com a filha mais velha. Livro do Gênesis, capítulo 19, do versículo 30 ao 37, nós temos essa história. E lembrando que toda a nossa decisão, toda a escolha, ela gera, né, diferentes consequências. E aqui nós temos um retrato disso. Esse ato pecaminoso, esse erro, esse incesto, então, fez com que nascesse a Moabita, a Ruth. E aí, os Moabitas, que eram esse povo pagão, era um povo que desenvolvia essa hostilidade, esse desrespeito a Israel, desde o período do rei Balaque. Eles habitavam a leste do Mar Morto, que é a atual Jordânia, e eles eram eles eram muito idólatras, eles eram dados à idolatria, eles de fato sucumbiam o lugar de adoração a Deus, se valiam da idolatria com muita ênfase, mas não obstante a idolatria, a história bíblica nos ensina que eles eram adeptos à imoralidade sexual. Eles viviam a promiscuidade, a imoralidade, a libertinagem era algo comum, infelizmente. É essa a realidade. Agora, observe, mesmo pertencendo a este povo, mesmo sendo nesse contexto, era o contexto, né, da família de Ruth, por causa disso, era improvável que ela, de alguma forma, pudesse fazer parte da linhagem de Davi, da família da qual posteriormente viria o Messias, Jesus, o Salvador do mundo. Mas os caminhos de Deus são sempre mais altos, melhores do que os nossos. Eles estão acima da nossa compreensão, porque Deus é soberano. Deus está acima de todas as coisas e Ele faz o improvável. Ele faz o impossível acontecer quando nós, de verdade, cremos no Senhor e também tememos e obedecemos sem impor a Ele qualquer condição. Então, Ruth era um exemplo de alguém que tinha tudo para dar errado, para ir na contramão. Uma moabita, resultado de uma relação incestuosa, de um ato realmente abominável. A tradição da sua família, então, a Bíblia nos ensina, dado a idolatria, a imoralidade, mas quando Deus quer intervir, quando Deus quer mudar a história, Ele faz, porque Ele faz do improvável alguém que seja digno ou digna de honra. Vamos então agora entender a realidade da família agora em Belém, a família belemita, porque a história de Ruth tem uma transformação. A história de Ruth muda a partir do seu ingresso em uma família de Belém de Judá. A partir do momento que ela observa e que ela tem um encontro com Deus e ela faz parte agora de uma família de Belém que peregrinava nos campos de Moabe exatamente por causa da fome que assolava Israel. Era Elimeleque, a sua mulher, Noemi e os filhos Malom e Quilion. E depois de algum tempo na terra dos Moabitas, Elimeleque morre, fica então a sua esposa Noemi na companhia dos seus 2 filhos e a história bíblica nos ensina que Ruth se casou com Malom, era o mais velho. E ao final de quase 10 anos, também Malom, seu irmão Quilion, eles também morreram. E agora, viúva, sem filhos, Noemi toma uma decisão. Ela percebe então que não há mais o que fazer e a decisão é voltar a Belém, motivada pela notícia de que a fome havia cessado naquela terra, que havia recursos agora, que havia alimento. Belém, a terra do pão, que tinha cessado o pão, mas agora
tem pão. Então, embora pudesse permanecer lá em Moabe, como decidiu Orfa, que era a viúva de Quilion, Ruth escolhe ir com a sua sogra Noemi, declarando a sua fé no Deus de Israel. E é aqui que nós lembramos esse texto muito interessante de Ruth, né, do livro de Ruth, porque nós vimos aqui esse compromisso, esse exemplo dela dizer, não, eu vou te acompanhar, sim, eu vou seguir nesse caminho. E aí ela declara a fé no Deus de Israel, porque ela viu na família de Ruth, né? Ela viu na família de Noemi, ela vê esse exemplo, ela vê essa fidelidade, ela vê esse compromisso e isso estimula a sua fé. Mas aí, o terceiro tópico, o matrimônio e maternidade. Em síntese, né, essa síntese biográfica, ela tem o seu ápice, ou seja, ela tem o seu ponto alto, o seu ponto forte em Belém, quando ocorreram dois eventos que foram fundamentais para que exatamente o propósito de Deus se cumprisse na vida dessa moabita. Apegada à sua sogra, ela sempre esteve disposta a obedecê-la, a servi-la. E a Bíblia diz que Ruth alcançou o favor do Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. E aí, o Senhor Deus prepara para Ruth o casamento com o remidor, com Boaz. E, parente de Elimeleque, o nascimento de seu filho Obed, que no hebraico é servo, fazem de Ruth agora uma mulher ascendente direta de Davi, de quem foi bisavó. E integrante agora da genealogia de Jesus, porque honrar o casamento, a geração de filhos, traz a bênção de Deus para muitas gerações. Então Ruth, moabita, da família belemita, escolheu viver com a sua sogra após a morte do seu esposo e por ser fiel a Deus, por tomar a decisão certa, por mais que tivera um passado comprometedor, a sua família tinha um histórico totalmente comprometedor, mas Deus viu a sinceridade no coração da moabita e Deus transforma, Deus muda, Deus escreve uma nova história mesmo para aquele ou para aquela que estava em uma situação de improvável, mas Deus sempre age além daquilo que imaginamos, além daquilo que podemos fazer. Muito bem, queridos, estamos de volta para então apresentar um argumento sucinto a respeito do tópico de número 2, que fala sobre Ester, a mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus. Bem, a essa altura, o pastor Silas tem por objetivo apresentar a figura central, ou por que não dizer, a segunda figura central apresentada nesse primeiro depoimento. A primeira aula, como já dito inicialmente, ela tem por finalidade apresentar duas figuras extraordinárias, duas mulheres que marcaram seu tempo, sua história, a nós enquanto estudantes da Bíblia Sagrada. Mulheres que, a propósito, têm na titularidade literária o seu próprio nome. Fora visto, em princípio, argumentos a respeito de Ruth, por meio da pessoa do pastor William Enoch, e agora a gente vai tecer algumas considerações muito superficiais a respeito da figura de Ester. A essa altura, o pastor Silas Queiroz, ele faz menção a três argumentos importantes. O primeiro deles, uma comparação no que diz respeito ao município, a cidade, a região em que aquela e esta residiam. Se aquela, a saber Ruth, residia em Belém, ou pelo menos tiver o apogeu naquela região, esta estava em Suzã. Mas o que nós podemos levantar, portanto, de informações relacionadas a essa segunda mulher importante na história, a saber Ester, que agora reside em Suzã? Quais as informações essenciais que podem ser exauridas bíblica e historicamente a respeito dessa localização? Pois bem, é extremamente necessário que a gente construa aqui, em princípio, um contexto histórico, embora ele seja um arranho de superfície, mas ele é extremamente importante para que a nossa compreensão efetivamente se manifeste. Então vamos lá, nós estamos com um povo, a saber, o povo hebreu,
que depois de uma cisão, uma ruptura que acontecera especialmente no século X, sob a liderança de Roboão, quando então Jeroboão, após aquela cisão ocorrida, levara consigo 10 tribos que ficaram conhecidas como Reino do Norte, e estas foram submetidas pelo cativeiro assírio em 722, as do Reino do Sul, por sua vez, que continuaram com a liderança e conhecidos como judeus, e agora foram invadidos depois de alguns séculos sob a liderança de Nabucodonosor pelos caldeus, portanto, pela Babilônia. Essa invasão, ela acontecera em 605, 597, 586, onde houvera uma destruição significativa em Jerusalém. Contudo, todos os profetas, especialmente aqueles que dirigiram suas profecias ao Reino do Sul, em dados momentos, eles deixaram muito claro que esse cativeiro teria um prazo de validade. Em tese, especialmente Jeremias, fala de 70 anos, portanto, 7 décadas seriam a durabilidade desse cativeiro. Esse tempo se passou e houveram então os retornos para a reconstrução de muralhas, do templo, da moral do povo. Zorobabel, por exemplo, reconstrói o templo e é subsidiado pela figura de Ageu enquanto profeta. Nós temos a figura de Esdras, que faz uma reconstrução moral, haja vista que esse povo estava há 70 anos numa pátria desconhecida. E agora nós temos outras figuras em tese apresentadas, por exemplo, por Neemias, que volta para reconstruir um muro, isso por volta de 444 anos antes de Cristo. Mas aonde se manifesta a figura da Pérsia? Pois bem, enquanto de 612 aproximadamente até meados de 530 houvera o apogeu dos caldeus, a saber, a Babilônia, a partir de então, quem domina o mundo, o império global, era os medos e os persas. E é justamente Suzã, a capital da Pérsia. A propósito, se o nome de Esther, no seu sentido hebraico, era Hadassah, que significa murta, uma das plantas favoritas do mundo antigo, o seu nome agora, enquanto persa, era Esther, que significa ou significava estrela. Veja que ela era filha de Abiail e tio, que era filha de Abiail, que era tio de Mardoqueu ou Mordecai, como algumas traduções transliteram. Esther era uma senhora ou uma moça judia, órfã de pai e mãe, e foi criada justamente por esse primo, Mardoqueu ou Mordecai, a depender da tradução que comumente você utiliza. Bem, essas naturalmente que são informações iniciais, todas as demais propostas no item 1 foram aqui de uma maneira muito singela relatadas por meio do contexto histórico. Agora, no segundo item, nós temos aí uma definição importante, haja vista que é uma afirmativa proposta pelo pastor Queiroz, onde ele diz de órfã a rainha. Essa é a transição que acontece na vida de Esther. Antes de nós lermos o texto ou o depoimento da Bíblia Sagrada, é extremamente importante que consideremos que houvera já com esse slogan, com esse subtítulo, né, com essa manchete exposta no item 2, em negrito especialmente, uma mudança significativa no que diz respeito à rota da vida de Esther. Se até então nós tínhamos uma moça que era órfã de pai e mãe, portanto, com inúmeras lacunas a serem preenchidas, com inúmeras frustrações ocorridas, com inúmeras decepções sentidas, enfim, agora nós temos uma moça que agradara o coração do rei persa e que se tornaria uma rainha, não só para ocupar aquele posto, para então ter status de uma mulher importante para o contexto persa, mas mais significativamente por poder resgatar toda a nação judia de uma eventual destruição. Bem, quando nós falamos sobre esse item em especial, Suzã era a capital do império, como nós já dissemos, e dentre milhares de outros judeus viviam lá Esther e Mardoqueu, como já disse, você pode entendê-lo também como Mordecai. Interessante que acontece um fato curioso. Esther era uma moça dotada de uma rara beleza que integrou o grupo de moças virgens que se candidataram para suceder a rainha Vasti, deposta pelo rei Assuero por sua desobediência. Essa, por ter se recusado a um banquete oferecido pelo rei nos jardins, foi substituída pela figura de Esther. Depois de 5 anos aproximadamente, portanto, não foi uma atitude tomada compulsivamente ou precipitadamente, melhor dizendo,
mas com sabedoria, com prudência, com uma postura de uma mulher que, muito embora já convivesse com o rei, se tratasse de um convívio não de todos os dias, mas que já dispunha dele, hipoteticamente, a sua confiança. Depois de 5 anos, essa jovem judia, destaca o pastor Silas Queiroz, agindo com sabedoria e coragem, obteve de Assuero um decreto que livrou da morte o povo judeu de todo o império. Esther capítulos 8 e 9 traz esse tipo de depoimento. O Matthew Henry faz um comentário extremamente importante a respeito dessa postura, né? Inclusive, ele faz um destaque e enfoque de algo que realmente acontece nas nossas Bíblias. Você que tem a Bíblia Sagrada impressa ou no seu dispositivo, ao ler a literatura completa do livro de Esther, você pode se deparar com essa afirmação. Se lermos esse livro, você verá que nós não encontraremos a expressão Deus nele. Isto é, ipsis literis. Literalmente, você não encontra Deus de maneira descrita no livro de Esther. Mas do seu primeiro ao último capítulo, a presença manifesta do Deus soberano, condutor, aquele que guia, que conduz, que age, que manifesta, que opera e ninguém impede, está visivelmente perpassando por todos os capítulos. Então, assim como nós não temos a expressão Trindade na Bíblia Sagrada, nós cremos na sua manifestação do Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim como nós não temos o registro da expressão Deus no livro de Esther, nós conseguimos perceber a sua ação, a sua atuação, perpassando por todos os momentos que circundaram a vida desta jovem que fora extremamente importante e significativa para o resgate do povo judeu. Finalizo com o item 3, onde o autor, pastor Silas, fala sobre o campo ou no palácio. Enquanto Ruth tivera evidências do seu então trabalho, e esses registros estão obviamente relatados no livro que leva o seu nome, e tivera mais evidência em campos, num contexto rural, por contrapartida, Esther demonstra um exemplo inspirativo de quanto vale a fidelidade e confiança em Deus num contexto de palácio, haja vista que ela era uma rainha. Seja lá ou seja cá, Deus age da mesma forma, desde que encontre alguém que esteja disposto a dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Assim como acontecera com a figura de Esther no palácio e ocorrera com Ruth no campo, ocorrera com Ezequiel às margens do rio Quebar e com Daniel no palácio. Assim Deus faz, seja onde for o ambiente que você está, seja diante dos poderosos, dos grandes, das figuras importantes, ou seja, num ambiente anônimo, desconhecido, pequeno, um vilarejo, seja lá ou cá, não importa o sentido se micro ou macro, se Deus estiver plantado você ali, tenha certeza que muitas coisas tendem a acontecer para louvor e glória do nome dele. Voltamos então ao terceiro tópico, mulheres de Deus como protagonistas da história. É interessante iniciarmos esse terceiro tópico lembrando que esse protagonismo da mulher não significa que ela deva exigir o lugar do homem na história, ao longo da história da igreja, seja em qualquer contexto, em qualquer aplicação, até porque quando Deus chama, quando Deus escolhe alguém, Deus não está interessado de maneira nenhuma na capacidade, no gênero, na habilidade, não, Deus escolhe. E quando Deus escolhe, Ele capacita para um serviço específico, para a sua obra, para que o nome dele seja honrado. Mas é interessantíssimo olhar para a Bíblia e verificar esse protagonismo das mulheres. A liderança masculina instituída por Deus não anula, grave bem isso, não anula o propósito divino com a mulher, nem lhe retira a possibilidade, em muitas circunstâncias, de ser protagonista da história. Isso não implica, todavia, na necessidade de confundir, de inverter os papéis entre homem e mulher. Os exemplos de Ruth e de Esther são muito eloquentes nesse sentido, são muito ávidos, muito claros, e não foi a altivez, mas exatamente a humildade, a submissão, o caráter, a obediência, o compromisso que tornaram tão relevante a vida dessas mulheres. Primeiro, porque elas sabiam desempenhar as funções que a elas foram conferidas, ou seja, elas cumpriam os seus papéis.
Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, observamos então Noemi dando testemunho de que Ruth cumpriu bem a função de esposa, de que Ruth cumpria bem então a função de auxiliadora, de ajudadora, da mulher sábia, da mulher que edifica. Até porque o seu relacionamento com a sogra era extraordinário e nos permite uma outra, nos permite que realmente ressaltemos essa ideia. A gente não consegue tirar uma conclusão diferente de que havia então respeito, hombridade, havia amor, havia responsabilidade. Elas eram mulheres sábias, elas conheciam bem os seus papéis, o que é fundamental para uma boa convivência em família, inclusive entre nora e sogra, porque entre nora e sogra nunca haverá um equilíbrio saudável se esse relacionamento for marcado por disputa, por incompreensão, for marcado por qualquer outra coisa que não seja a harmonia. Então a Bíblia é de fato esse alimento, essa bússola para as nossas famílias, para os nossos relacionamentos, para o nosso lar ser abençoado. Então elas sabiam cumprir bem os seus papéis. Não atropelavam nenhuma etapa, não queimavam nenhuma das etapas, sabiam se portar em seus devidos lugares. Mas também a gente aprende aqui sobre a educação familiar. Até porque não foi apenas a beleza de Esther que lhe fez ser escolhida rainha, mas a sua humildade. E humildade aqui não é falsa modéstia ou falso moralismo, não. Era um caráter de humildade, de respeito, o bom comportamento no palácio. Apesar de ser órfã, Esther havia recebido uma boa educação de Mardoqueu, a quem ela devotava obediência, mas também profundo respeito. Então é dentro do ambiente do lar que somos forjados para os grandes desafios da vida. Então fica aqui os nossos parabéns para as mulheres da igreja que estão aprendendo com as mulheres da Bíblia a continuarem sendo sábias, mulheres que edificam, que ao lado dos seus esposos, elas desenvolvem a sua missão de auxiliadora, de ajudadora, de instrumento de Deus. Então sim, a mulher tem um lugar especial na história da igreja, na Bíblia. São mulheres que têm protagonismo e é bíblico. A gente vê esse exemplo de mulheres abnegadas, que trabalham, que se dedicam, que oram, e a Bíblia apresenta. Então essas mulheres sendo protagonistas da história, porque elas cumprem um papel estabelecido por Deus e o nome do Senhor é glorificado. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Pois bem, queridos, com a graça de Deus, estamos na conclusão da aula de hoje. Que bom que você esteve aqui conosco. Deus seja louvado pela sua vida. Permaneça sempre nesse canal, visitando tudo que Ele propõe para você enquanto cristão e amante da palavra de Deus. Eu quero considerar aquilo que o pastor Silas Queiroz aponta como fator conclusivo. E olha o que ele diz: Deus continua usando mulheres para cumprir os seus propósitos. Para além desse texto, ele vai dizer que existem algumas que ficaram registradas nos anais da Bíblia Sagrada, como estas, por exemplo, Ruth, Esther e muitas outras que podem ser vistas em relatórios do Antigo e do Novo Testamento. Mas outras, ele faz questão de pontuar, não tiveram relatos, não tiveram depoimentos, como por exemplo a mulher de Noé, que é citada no texto, que é mencionada na Bíblia, que vive centenas de anos, mas que não tem o seu nome mencionado como estas que viveram muito menos do que ela tiveram. Sobre isso e sobre aquilo, elas não deixam, ou especialmente esta que me referi, como muitas outras, sequer deixam de ser importantes. Assim como a senhora que me assiste. Me permita me dirigir à senhora, porque talvez você nos assista aqui e o seu nome não esteja pulverizado em cartazes, em cenários eclesiásticos. Talvez você não faça uso do púlpito de uma igreja. Talvez a senhora não seja uma pregadora, uma missionária. Talvez a senhora não leve a palavra de Deus por meio de canções. Talvez a senhora seja um membro de uma igreja, de uma congregação, de uma comunidade, enfim. Mas veja só, lá no seu trabalho, na rua onde você mora, nos ambientes nos quais você frequenta, você tem
no seu coração a chama ardente e o prazer de compartilhar a palavra de Deus com as pessoas. Você já percebeu que mesmo talvez na sua timidez ou de uma maneira um pouco mais introvertida, quando você pode e fala, as pessoas acabam atentando para aquilo que está sendo dito. Ou quando você sequer fala qualquer pronúncia, elas reparam o seu comportamento. Porque você deve pregar o Evangelho e, se necessário, usar palavras, já dizia São Francisco de Assis. Portanto, minha senhora, talvez você não seja conhecido por este que vos fala, não seja conhecido pelo cenário da sua cidade, da sua igreja, mas você é conhecida por Deus. Continue desenvolvendo o seu trabalho como dona de casa, como mãe de seus filhos, como esposa dedicada, enfim, continue exercendo o seu papel, porque o seu papel é relevante, construtivo, benéfico e eleva o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero agradecer a Deus por nos oportunizar esse momento, porque somente Ele pode fazer isso. E eu quero contar com a sua participação no próximo programa. Então, não se esqueça, se você ainda não é inscrito, se inscreva, se você não curtiu, curta, se não compartilhou, compartilhe e, querendo Deus, nós nos veremos no próximo programa.